Fala, torcedores do Chelsea. É nesse clima de risada, de graças a Deus acabou a temporada e todo mundo já tá beliscando as férias, já tá tudo combinado no RH. Férias aí do Chelsea, depois de hoje, dia 22/5. Esse é o episódio 71 do nosso podcast of Stamford, em vídeo para vocês, pra gente tentar fazer um balanço do que foi essa temporada, né? Que pode se dividir em dois, né? Pré e pós-Juventus, né? Acho que aquele jogo da Juventus ali foi chave porque aconteceu. Depois sanções, que pode ser uma terceira parte aí também. Mas vamos falar bastante hoje do que a gente achou dessa temporada, do balanço, o que pode esperar, o que não pode. E nesse episódio 71, você já sabe, né? Antes de a gente seguir, sempre dessa moral pra gente seguindo, né? O nosso podcast no seu agregador favorito, o nosso canal do YouTube também, as redes sociais, principalmente Twitter e Insta. Estamos lá sempre, @Blues of Stamford, falando bastante de Chelsea, postando as notícias sempre que possível, nossas opiniões. E é isso aí. Vamos fazer o seguinte, roda a vinheta aí que a gente já começa, que tem bastante coisa para falar. Vamos lá. Chelsea. Finalmente, Todd Bowley aí, o novo dono, pôde ver o Chelsea vencer graças a um herói improvável, né? Ross Barkley, quem diria, foi o cara que fez o Bowley não repensar a compra, quem sabe, não assinou ainda, não oficializou, quem sabe ele não desistia, né? Porque tava feia a coisa, só via derrota ou empate. Mas deu tudo certo, vencemos para dar uma despedida um pouco mais alegre, um pouco mais legal. E vamos começar debatendo. Só que primeiro, antes da gente falar do que rolou no masculino, eu vou puxar a Alice aqui para começar, até para falar que vencemos, né, o doblete, né, Alicia, no feminino. A gente conseguiu vencer a Copa da Inglaterra em cima do City. Foi um jogo puxado, todo mundo que viu estava comentando no grupo lá. Um gol da Sanquer na prorrogação. Medinho bateu, né, Alicia? Mas conseguimos ganhar e foi muito massa esse título, né? A comemoração da Emma no final foi demais. Diz um pouquinho para nós aí sobre essa vitória. Eu acho que assim, eu fiquei com medinho dos dois, né? Tanto a Liga Inglesa como a Copa da Inglaterra, né? Vale lembrar que o Chelsea começou perdendo para o Arsenal na primeira rodada e aí passou grande parte do campeonato como vice-líder. Mas aí teve um tropeço do Arsenal, conseguiu atingir a liderança, foi campeão inglês aí com um pontinho de diferença só e foram, né, campeãs aí da Copa da Inglaterra depois de perder a Copa da Liga para o Manchester City. Dessa vez a revanche deu certo, venceram, foi tudo lindo, maravilhoso, né? Também importante para a despedida das meninas, da Gi, da Anderson e da Spence, que, né, decidiram mudar de ares. Mas eu falei um pouquinho sobre todo esse balanço aí em um vídeo um especial aí que vai sair essa semana ainda, então fiquem ligadinhos aí no canal. Maravilha. Se vocês quiserem saber como foi a temporada do feminino, que cada vez mais está atraindo uma galera, né? Que está vendo mais, conhecendo mais, se apegando mais a jogadores, por isso que é bom ter ídolo, né? Você ter jogadoras grandes no time, que você puxa muita gente, principalmente a Sanquera esse ano. Então fiquem ligados aí no vídeo que a Alicia vai soltar no nosso canal, @Blues of Stamford no YouTube, que vai ser show. Agora falando um pouquinho do masculino. Alan, acabou a temporada, cara. Acabou. Eu acho que mais uma sensação de alívio, de férias do que qualquer outra coisa, né? A gente conseguiu ver a disputa da Premier League hoje sem muita preocupação, até porque o Chelsea já estava garantido ali no terceiro lugar. Falando de Premier League agora, eu acho que já falamos bastante da Champions, principalmente depois do que foi contra o Real Madrid. Sobre as duas Copas também, não tem muito o que falar, né? Chegamos e perdemos nos pênaltis, perdendo o caminhão de gols, mesma narrativa que a gente já falou bastante, principalmente nas redes. Focando um pouquinho na Premier, cara, como que você balança o que foi a participação do Chelsea nessa temporada 22/23 aí? Eu acho que a gente pode fazer o recorte, né, até o momento em que tínhamos um elenco relativamente completo, com Chilwell e James jogando ali e contribuindo, né, para o que podem. A gente não pode esquecer que o Chelsea entrou em dezembro líder do campeonato e foi dali que as coisas começaram a piorar. A lesão do Chilwell aconteceu ali no final de novembro, né, não por acaso, voltou hoje e voltou muito mais, né, numa de festa, numa de ok, estou recuperado e para a próxima temporada contem comigo, mas a verdade é que o time ressentiu muito, né, da ausência dele e também da ausência do James, e eles passaram ausentes a maior parte da temporada e juntos. Isso fez com que
Tuchel tivesse que encontrar soluções, né? O Marcos Alonso, a gente sabe que não é o jogador contratado para ser titular ali, enfim, foi importante em alguns momentos, não nego isso, mas é o Marcos Alonso, não é o Tuchel, não é, né, um dos melhores laterais esquerdos da liga. O que eu acho que a gente pode fazer de balanço é que, milagrosamente, o Chelsea terminou em terceiro essa temporada, né, depois de um clube sancionado, de um clube com tantos problemas de lesões e tudo mais, você ainda assim terminar em terceiro, somente atrás de Liverpool e City, é realmente um grande feito, isso ninguém pode negar, mostra, né, apesar do tanto que a gente vem criticando a força desse elenco, eu acho que a gente não pode desmerecer isso, apesar de achar também que é necessária uma renovação e uma renovação em profusão. Eu acho que a gente não vai ver isso, mas eu continuo dizendo que isso seja necessário. Então, assim, é muito complicado a gente ter 4 jogadores na frente, como Ziyech, Werner, Pulisic e Callum Hudson-Odoi, que a gente, sinceramente, nunca sabe o que os 4 vão entregar ou os que vão jogar naquele jogo vão entregar. Então, é muito difícil você confiar em caras que não têm sido confiáveis hoje em dia. Você ter o Alonso ali é aquilo. Pode ser que ele vá lá na frente e meta um gol, e pode ser que ele falhe horrendamente como foi no jogo contra o Leicester, enfim. É um elenco que está muito desequilibrado, né? Que, em teoria e nos nomes, é um elenco muito bom, muito forte, mas que esses caras não conseguem dar a resposta dentro de campo que a gente precisa. Isso a gente já viu, isso já está claro. E a gente vê hoje que o herói improvável foi o Barkley, né? Que ainda está no elenco, diga-se de passagem. Então, tem muita coisa para se repensar para a próxima temporada, e o Tuchel fala, e é verdade, quanto mais tempo passa e que essa compra definitiva pelo grupo do Todd Bowley não é assinada, mais para trás o Chelsea fica nas negociações, nas renovações, na busca por reforços. A gente, por exemplo, eu estou aqui em Portugal, o Benfica já assinou com o novo treinador e já assinou com o primeiro reforço para essa temporada. O Chelsea não consegue renegociar com ninguém, não consegue nem saber se o Azpilicueta vai embora ou não vai. Então, a gente acha que vai e tudo, mas tá precisando planejar. Então, é bom, terminamos em terceiro, temos Champions League para jogar na temporada 22-23. O balanço é até aqui positivo dentro da bagunça que mas assim, é preciso que a gente haja rapidamente e que confirme essa compra e a gente comece para ontem o planejamento, porque a gente já está atrasado em relação a City e Liverpool, que é com quem a gente quer brigar, sem dúvida, para as próximas temporadas. Boa, e Gustavo, o Tuchel até falou em entrevista, né, que é difícil até falar em reforço, mas é em reconstrução. Acho que é essa a palavra que ele usou. Claro, também reforçou que estamos para trás mesmo, mas realmente é mais uma reconstrução. E eu puxei os números aqui enquanto o Alan falava. A gente teve o Mount, que foi o jogador da temporada do Chelsea pela segunda vez seguida, né? E foi 29 GA que ele fez, 13 gols e 16 assistências. O Havertz fez 18 GA, 18 não, né? 19, porque ele fez um gol hoje. E depois, isso normal, né? São dois dos principais jogadores do Chelsea. Só que aí eu quero entrar com você no seguinte: Timo Werner teve 17 GA, Romelu Lukaku teve 15, Ziyech teve 14, Pulisic teve 12. Jogadores que não fizeram boa temporada. E depende do ponto de vista, até que tiveram bons números, né? A gente até brinca, o Lukaku foi inexistente e fez 15 gols. Então, até que ponto vale a pena insistir nele e tentar fazer com que ele jogue, porque ele sabe jogar, né? Como que você vê a reconstrução do Chelsea no setor de ataque, cara? Porque eu acho que a defesa vai ser reconstruída na força do ódio. Saiu todo mundo, Christensen, Rudiger, o Asp, o Alonso, talvez vão sair também. Agora o ataque, né? Tem que chegar a proposta, ninguém tá fora de contrato. Como que você visualiza aí para seu balanço, né? Como foi o ataque na temporada da Premier e como que você visualiza solucionar isso aí? Boa noite, meus queridos. JP tá querendo ir de férias tão rápido que nem apresentou a rapaziada. Ah, tá em vídeo, todo mundo já conhece aí também. A gente já chegou num ponto Cara, aqui que eu também tava puxando os números aqui antes de você falar, e aí entra uma coisa que eu tava pensando muito hoje, que eu tentei twittar umas 3 vezes, mas eu fiquei com medo de ser mal interpretado. A questão do Mount, né, com 29 gols ou assistências, cara. Eu fico muito feliz, porque finalmente esses números chegaram, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado. Porque não é pro Mount ser líder em praticamente tudo do Chelsea do meio para frente, e não é pro Mount ter toda essa diferença pro segundo. Eu acho que é um problema bastante grave, bastante sério,
que o Chelsea tem que resolver. Porque aí você pega, como você falou, Pulisic, Ziyech, Werner, que não tiveram bons números. O Lukaku, eu acho que dá pra gente até analisar de uma forma à parte, porque teve tudo que aconteceu, né? Todo um contexto que acabou prejudicando isso. Mesmo assim, terminou com 15 gols, que não é. Eu não sei em quantos jogos, mas não deve ter sido uma média tão ruim. Então, eu acho que passa. Eu acho que é um cara que talvez o Tuchel vai tentar fazer jogar na próxima temporada. Mas sem dúvida, cara, acho que tem que renovar esse ataque também. Só que aí, como você falou, vai depender de proposta, né? Não é na defesa que você já sabe praticamente quem vai embora, então é só ir atrás de alguém, desde que seja consiga a permissão para ir atrás de alguém. Agora, no ataque é complicado. A gente sabe de nomes que podem solucionar alguns problemas, mas eu acho que é mais um ano onde o nosso ataque é muito, tipo, passa muito despercebido, assim, sabe? Não tem nenhum grande destaque. Nessa temporada, pelo menos, teve o Mount, né, que tem números realmente bons, cara. São números bastante interessantes para o Mount. Porque a gente vê, né, falando de Mount, eu não sei se você vai tocar no assunto de ter sido o melhor da temporada, mas cada temporada ele melhora um pouco, né? A gente pega a primeira temporada, era um cara praticamente sem números, sem muita participação com bola, mas muito importante sem, né? Numa segunda temporada ele começou a decidir jogos e começou a ter uma importância com bola, mas os números ainda eram baixos. E essa temporada ele veio com tudo. Então a gente não sabe qual que é o teto desse cara. Só que, repito, o Mount não é o cara para liderar o Chelsea em todos os quesitos ofensivos. E isso é uma parada que me preocupa bastante. Boa, boa. E como eu tô puxando uma pergunta para cada um, já fica valendo a apresentação aí, ó. Agora vamos falar do o Genê agora vai falar. A pergunta pro Genê é uma coisa que uma das coisas que a gente mais gosta de conversar. Eu acho que é um dos temas mais delicados, mas é um assunto que é bacana, que é o meio, né, Genê? A gente tem hoje Jorginho, Kanté, Kova e Loftus-Cheek e Saul. Eu acho que o Saul tá voltando pro Atlético, o Chelsea não vai exercer a compra. Inclusive hoje, né, que foi o jogo contra o Watford, eu acho que foi mais uma despedida, uma gestão de elenco do Tuchel, tipo, ó, esses caras são banco, nunca reclamaram, nunca deram trabalho de não jogar. Então, cara, se despeça da torcida, joga uma bola aí. Acho super normal. Agora vamos falar dos quatro que realmente são os que mais atuam. O Kanté, Tuchel já falou que ele é o nosso De Bruyne, o nosso Salah, o nosso Benzema, né, o cara que faz a diferença, e é mesmo, né? Mas está em amplo declínio físico. Jorginho tem proposta, vai, não vai, ninguém sabe, também declínio absurdo. Kova, temporada altíssima, para mim vai ser o pilar do meio há alguns anos também, já é, né, por alguns anos. E o Ruben, que o Tuchel meio que reviveu. Gênio, assim, eu acho que é muito pouco, né, pra gente pensar em muitos títulos ano que vem. Como que você faria para reestruturar isso aí, cara? Primeiro, claro, seu balanço de como foi o meio na temporada e como a gente reestrutura isso, porque Kanté e Jorge têm contrato encerrando em 23 e a galera custa caro, hein? Rice 100 mil, 100 milhões, Tchouaméni 80. Como que você faria, desenharia esse meio aí? Então, antes de falar nome de contratação, vamos falar sobre os nomes atuais. Kovacic não tem o que falar. Ele é o cara do meio-campo do Chelsea desde a temporada do Lampard, desde que o Lampard assumiu o comando do time, que foi quando o Chelsea até estava no transfer ban, e como ele já tinha contrato de empréstimo, o Chelsea tinha que pagar o valor de compra já estabelecido, pagou e levou. A primeira temporada dele no Chelsea ali não foi tão bem com o Sarri, mas depois ele está sendo o cara do meio campo. Claro, a gente tem o Kanté, que realmente é um dos melhores do mundo na posição, mas já é um jogador velho, é um jogador que está sofrendo com lesão, é um jogador que não vem tendo o grande desempenho todo jogo, que é uma coisa que a gente cobra dele. A queda de desempenho do Kanté vem junto com o clube, mas muito do clube vem pela queda do desempenho desse meio campo. Porque quem que eram os nomes principais do Chelsea da temporada passada na Champions League? Não era o Havertz, não era o Mount, não era o Werner, não era o Thiago Silva, era Jorginho e Kanté. Esses foram os principais nomes onde o Chelsea ganhou as partidas, eles controlaram o meio-campo. Que a gente até brincou na semifinal contra o Real Madrid. Falando de trio, qual o melhor trio de meio-campo da história? Aí pegaram Xavi, o do Barcelona, Xavi, Busquets e Iniesta, pegaram o atual do próprio Real Madrid, que é o Kroos, o Casemiro e o Modric, e o Kanté. E lá a gente até brincava que o Kanté é o melhor de trio meio-campo. Nessa temporada foi uma temporada de declínio dele, o grande, que eu até assustei. Muito pelas lesões, muito pelo desempenho do time, talvez o extracampo afetou muito os jogadores.
Tuchel tentou controlar, fez o possível, mas realmente você saber que no mês que vem não vai cair seu salário em conta, isso afeta a sua cabeça. Eles ganham muito, mas eu não digo por eles, eles ganham os funcionários do clube lá diariamente. Aqueles caras que dependem do salário semanal, né? Não é mensal, no caso. Então, acho que esse que afetou muito o meio campo, mas a queda, o declínio físico, até pela idade, o Kanté já tá chegando a uma certa idade, que hoje eu não sei se eu renovaria o contrato com ele. Ele jogou muito, é um dos ídolos do Chelsea, só que todo ciclo acaba. Só ver o Aspilicueta, um dos maiores nomes da nossa história, o ciclo acabou. E o Jorginho, para mim, chegou oferta, chegou R$500.000 eu vendo. Porque ele foi um dos caras que entregou muitos gols nessa temporada, mas não gols pro nosso time. Entregou muito gol para adversário, de erro de passe bobo, coisa que ele não errava. Passe 5 metros, ele não errava isso, e essa temporada errou muito. Falta de recuperação. Temporada passada, a gente bateu na tecla. O problema do Jorginho sempre foi a roubada de bola. Ele não foi um grande. Não era grande nisso. Temporada passada ele estava controlando o meio campo, conseguindo roubar a bola, conseguindo ser o cara da sobra do Kanté. O Kanté ia lá para dar o bote, errava, o Jorginho estava lá. Essa temporada ele não fez isso. Essa temporada ele errou muitos passes, o que eu disse, passes de 5 metros. Ele não tá acertando tantos lançamentos que ele fazia diferença ali, de quebra de linha, passe para quebrar a linha de marcação, e ele começou a errar tudo. Você vê lances que ele não finalizava, essa temporada ele finalizou mais vezes do que as últimas temporadas, e chutes toscos. Desculpa, assim, mas foram toscos. E a gente entende porque ele nunca foi um volante de finalização. É um jogador que perdeu alguns pênaltis essa temporada. O Chelsea tem que focar isso, que o Chelsea perdeu muitos pênaltis essa temporada. Não tem os números, mas que a gente estava sem confiança. Pênalti pro Chelsea, a gente não tinha confiança de gol. E isso aconteceu bastante. Então, para mim, é esse que eu tenho que falar sobre o meio-campo atual. É um meio-campo. Eu esqueci do Loftus-Cheek. Loftus-Cheek é isso. Ele pode destruir uma partida, como fez contra a Juventus, e pode ser, como o próprio JP gosta da expressão, água de salsicha. Ele pode ser esse água de salsicha do clube, às vezes. E ele, para mim, realmente, eu não sei o que dizer dele. Eu acho que é o fim do ciclo, sim. Talvez porque é o que eu falava no início da temporada. É a última chance dele. E eu não sei avaliar se foi uma boa temporada ou não. E sobre os nomes, a gente tem o Gallagher chegando. Esse chega, pertence ao clube. Ele foi o cara do Crystal Palace nessa temporada. Ele foi escolhido o melhor jogador, e foi mesmo. O Crystal Palace com ele em campo e sem ele são desempenhos completamente diferentes. É só a gente ver os jogos do Crystal Palace contra o Chelsea e os jogos do Crystal Palace contra os outros clubes. Porque contra o Chelsea, ele não podia jogar. E aí o Crystal Palace foi engolido. E sobre os nomes Tuchel e o Declan Rice são caros. Eu trouxe até a informação mais cedo no grupo que o Real Madrid colocou como uma preferência de contratação. O Tuchel e saiu também que o Liverpool está interessado. E é um jogador que vai ser leiloado, a gente está vendo. Não é só o Chelsea querendo. Ele vai ser leiloado. O Monaco vai querer lucrar em cima dele. O Declan Rice é isso. É 150 milhões que querem. E vamos ver. Talvez eles agora estejam para assustar, mas pressão de empresário, pressão de jogador, pode reduzir nesse valor. Porque o próprio Declan Rice, ele é capitão do clube, ele virar eu não quero jogar aqui, isso vai pesar para a decisão. O West Ham não precisa de dinheiro, mas o West Ham está indo para jogar a Conference League. Ele tem desejo de jogar uma Champions League. E isso pesa na escolha tanto de jogador como para o empresário, para divulgar o jogador, para valorizar a marca. E outra história, o outro clube que estava querendo forte o Declan Rice é o United, que vai jogar a Europa League. Então eu acho que é um que vai fazer a diferença. Eu acho que o Chelsea tem que ir atrás desse nome para chegar jogando, e o Rice
Eu pagaria 100 milhões nele. Se quer pagar 80 no Toshomani, eu pagaria 100 nele porque ele já tá pronto, ele já é jogador de Premier League, ele é um jogador inglês, é líder em campo. A gente já conhece ele. Boa, boa. Primo do Tuchel esse. Todo mundo segurando Primo para legal. o Genê, solta umas pérolas incríveis. Não, eu acho que toda contratação tem que ser para jogar, né? Eu acho que, vixe, essa vai ser. Já ativem o sininho aí nos twitters que todo mundo que vocês seguem dos reportes aí, porque vai ter pano para manga. Alice, na Premier League, né? Porque, como eu falei, a gente já falou bastante das outras Copas e tudo mais. O que você mais curtiu e o que você menos curtiu assistir, assim? Porque eu acho que nesse final foi um marasmo absurdo, né? Acho que esse final a gente assistiu, não vou falar por obrigação, né? A gente curte, torce, a gente vai assistir todos, mas foi triste. Mas no modo geral, o que você mais curtiu e menos curtiu, assim? Pode ser jogador, um lance, um gol, um período, só pra gente entender sua visão do que foi essa Premier League aí, que a gente foi do céu ao inferno, né? Cara, tipo assim, é muito difícil falar porque realmente eu não tive vontade de assistir os últimos jogos do Chelsea, de preguiça mesmo. A gente assiste porque a gente gosta de analisar, ver o que a gente tem que esperar para temporadas seguintes. Mas assim, essa, na minha humilde opinião, acho que a gente também conseguiu essa vaga na Champions pelos pontos que a gente conseguiu lá no início, né? Antes de desandar tudo. E outra coisa, né? Os outros concorrentes eram Tottenham, Arsenal, que também tinham tropeços piores do que os nossos, né? Apesar de eu achar que essas duas equipes terminaram melhor a temporada do que o Chelsea, né? Fazendo muitos gols, com os jogadores se destacando. Mas eu acho que ali, no geral, é difícil falar porque aí é meio que uma repetição da temporada passada. Mas, assim, eu gostei muito do Thiago Silva. Acho que vai ser muito importante, né? Não sei como é que tá essa renovação dele, né? Acho que é 1 ano também, né? Igual os outros jogadores mais velhos. É Isso, um já renovou jogador já. que com essa saída do Rudiger, acho que vai ser muito importante uma pessoa ali, né, para dar essa experiência, para ser capitão e tudo mais, né? As Pilicueta saindo também, Jorginho saindo. Então é uma pessoa que eu acho que vai pegar essa liderança para si. E gosto muito, é claro que nenhum dos jogadores ali são perfeitos, a gente viu erros do Thiago Silva sim na Premier League, assim como a gente viu do Alonso, muitos do Alonso, mas acho que no geral foi isso e o Mount, né? O Mount que se destaca cada vez mais, a gente vê essas mudanças de posição, né? Ele jogava de uma forma com o Lampard, ele joga de uma forma com o Southgate, e o Tuchel, né, também colocou uma forma diferente dele jogar ali, e isso está ajudando, mostra o time fica mais ofensivo, ele fica mais ofensivo e as suas, né, gols, assistências também aumentam, né? Então isso é muito bom, né? A gente vê essa evolução, né? Como todo mundo falou aí do Mount. Eu acho que esses dois aí são pontos-chave para a próxima temporada. Questão aí de transferências, né? Muito complicado, porque por mim eu mandava embora meio time, né? Porque a Acho que situação por tá todo mundo. feia. Situação tá feia aí pra gente, né? Mas acho que esses dois aí são figuras muito importantes. O James, né? Eu não falo muito do James e do Chilwell exatamente por causa dessas lesões. A do James foi menos tempo. A gente vê a diferença também, né? Do James quando ele tá ali na defesa, nessa questão de marcação, né? É um jogador muito forte e a gente sabe que, se Deus quiser, vai ficar aí por muito tempo no clube. Então eu daria esses pilares para esses três: James, Thiago Silva e Mason Mount, porque o Havertz a gente vê que ele joga quando ele quer, assim, né? Quando, eu vou fazer aqui um gol na Champions, né? Fazer um gol ali no Mundial, Ele lembra entendeu? muito o Aí, Pogba, né? O Havertz. exato. E aí, tá bom, vou fazer aqui. Então, não é uma coisa tão constante, não é igual o Mason que a gente vê que é muito constante a técnica dele. Então, acho que os meus pilares, acho que foram esses para a Premier League, no caso,
Por exemplo, o James fez muita diferença ali no início, antes de machucar, e Thiago Silva e Mason Mount. É legal, a gente sempre fala, né? O Havertz, ele tem tudo, ele é uma joia que ainda vai ser lapidado, ele já fez o que fez ainda sem esse trabalho profundo, tem só 22 anos, mas realmente, ele quando quer jogar, faz um golzinho em final de Champions ali, tranquilo. Mas como o Gustavo sempre gosta de falar, quando é um Burnley ali, nossa, que preguiça. Então ele realmente tem que encarar os jogos como se todos fossem final de Champions. Ele vai, ele é muito bom jogador. Mas eu gostei desse exercício que você fez. Alan, quais foram os seus 3 pilares aí do ano? Porque o James, por exemplo, ele teve os mesmos números do Arnold e jogou muito menos. Então a gente já entende como o porquê da Alicia ter mencionado ele. É um jogador que, para mim, é o melhor produto da história de Cobham no geral. Mason Mount está sempre ali, entregando números. Se vai mal, entrega números. Se vai bem, entrega performance, números também. Thiago, um absurdo. Mas quem mais se destacaria? Claro, além desses, assim, se você tem algum outro nome para compartilhar que você entende como positivo, né? Eu acho que de negativo todo mundo sabe quem foi mal. O nosso elenco que não entregou, o Sar, o Ziyech que entrou mal. Acho que não tem muito o que dizer, mas vamos focar no positivo. Quem que você traria também aí para essa luz aí? Nesse sentido aí, acho que vale a gente trazer 2 nomes, e o primeiro é o do Chalobah, e eu digo isso porque oscilou bastante para uma primeira temporada, mas dá para ver que assim, passou, digamos, pela prova de fogo da sua primeira temporada completa na Premier League, pelo Chelsea e tudo, a gente sabe do peso que tem isso. A gente sabe que, né, a partir de fevereiro as coisas começaram a piorar muito, quando se começou a especular ali em sanções e tudo, e ele caiu um pouquinho, né, em termos de performances. A gente viu que ele passou mal com o Luiz Dias na final, mas eu acho ainda assim a temporada dele bastante positiva. Acho que vale a pena a gente falar isso. E sem dúvida o Rudiger, né? Foi um cara que foi constante ao longo da temporada. Da galera ali da zaga, para mim foi o que menos falhou. Acho que ele falhou menos até do que o Thiago Silva. Eu acho que ele foi o cara mais constante. Eu lembro assim de 1 ou 2 falhas do Thiago Silva, do Christensen nem destaco. Tchau, obrigado, já foi. Não vale a pena. Mas o Rudiger, para mim, foi um cara que ele foi constante, né? E se teve alguém que deu a volta por cima ainda dentro do clube a ponto de a torcida que pedia a sua saída ali em dezembro de 2020, hoje, né, em maio de 2022, a torcida lamenta muito essa perda. Então, eu destaco esses Alan, 2. você falou sobre o Chalobah, a gente gravou, né, aquele conteúdo pro YouTube, a gente colocou o Chalobah como tanto faz, né? Tanto E eu faz. acho que é isso aí mesmo. Acho que ele, para uma primeira temporada, ele não tinha obrigação de ser um cara extremamente importante. Ele se provou, não entregou, não decepcionou, fez o que tinha que fazer e é um cara que você consegue ver com um teto de evolução bastante legal. Né? Ele Não sei se vai amadureceu, né? ser. Não sei se vai chegar ao nível de ser um cara assim extremamente importante na nossa defesa, mas eu acho que é um cara com potencial legal e que já mostrou, teve altos e baixos, porque era completamente compreensível, mas é um cara que tem bola. É um cara que tem bola e que dá para ver um futuro legal. E é um cara que não tem medo de jogo grande. E também ele aparece. Ele estreou com um gol Ele na só Premier tem League medo do Dias, porque Do pelo Dias, amor o de Dias Deus. ele tem. E ele fez gols, né? Tem uns 5 gols, acho. Não, Juventus, Crystal Palace, e, Norwich. e E vale deve se ter mais um destacar. outro aí. Ele fez um gol na estreia contra o Crystal Palace, né? Aquele gol absurdo. E fez um gol na estreia dele pela Champions League como titular. Isso daí é a coisa que nem atacante faz. Ele é um zagueiro que veio sendo jogador de lateral direita. Ele se adaptou para virar zagueiro. E se encaixou bem. Ele é jovem oscila mesmo. É questão de ter paciência. Ninguém vai ser um Reece James de chegar jogando, vestindo a camisa, sendo o líder do time mesmo com seus 20 anos, 22 anos. E vale ressaltar também, só para finalizar o tópico de Chalobah, que ele seria emprestado, né? O Tuchel que viu, enxergou nos treinamentos, falou, não, comigo você vai jogar, e jogou. Eu acho que quando ele começou a falhar, que foi quando ele foi barrado, o Tuchel até falou em coletiva que foi conversado a portas fechadas com o jogador, que ele sabia, que ele entendeu que era outro momento, tanto que voltou agora nesse final. Então, méritos aí pro treinador. E quem pingou na nossa tela foi Gladson. O Gladson tá aí participando do programa. Gled, bem-vindo aí à resenha.
Você tá bem, meu caro? Como é que diz o outro, âncora? Antes tarde do que mais tarde? Pô, antes tarde do que tarde demais, pô. Do que mais tarde. Deixa eu te dar um beijo, um abraço para os nossos ouvintes aí. Peço desculpa toda a nossa massa do Blues of Stanford que nos acompanha nas redes. Um grande abraço à nossa rainha Alissa, o ADM, também conhecido como Gustavo, meu mano generoso, e meu barista predileto lá do outro lado do oceano. Alanzinha tá por aí também. Bom demais poder falar um pouquinho aí com vocês, dar uma alô pra galera. E já para começar, né, dando aquela pimentada, mas o Chalobah não era o Denil Terry lá no começo da temporada, que a galera tava achando que ele era o Ronaldinho Gaúcho da zaga e tudo mais. Enfim, tirando a parte da brincadeira, o menino fez uma temporadaça, né? Tá bom demais, gente. A gente elogiando o cara aqui, o maluco chega. Chegou, mas não era o... Ô, Gled, inclusive eu vou puxar para você então, já que você chegou aí, para você já aquecer a garganta. Falando mais de Premier League, um balanço do que foi, né? A gente já falou muito de Copa, de Champions. Na Premier League, o que você mais curtiu? Quais foram os pilares que você viu aí dessa Premier? Os pontos positivos em meio ao caos que foi esse final? E o que você menos curtiu, assim, no geral, cara? Quem que seria seu pódio aí do Chelsea na Premier? Cara, o que eu mais curti na Premier League foi que no começo da temporada eu coloquei R$500 numa casa de aposta, da qual a gente era parceira até uns dias atrás, que a gente seria terceiro lugar. E eu ganhei. Então isso foi o que eu mais curti. Uma cerveja por sua conta, então, depois do episódio. A reunião da família Blues of Stanford tá garantidíssima já. Tá tudo certo. Tirando a parte das apostas, eu acho que o que eu mais gostei é que acho que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais claro assim para quem é o cidadão, né? A pessoa chamada Thomas Tuchel, que conseguir, cara, manter esse time, esse elenco focado depois de tudo que aconteceu no extracampo do Chelsea nesses últimos, sei lá quanto, vamos falar o que é, últimos 2 meses, 3 meses, né? Acho que memória me falha agora. Depois o expurgo, vou dizer assim, do parlamento britânico quanto a como não fazer gestão e como não gestionar crises, principalmente econômicas e de aparato social, né? O Chelsea talvez seja a maior vítima que a gente tenha assim televisionada de questões públicas, porque o time foi tomado de assalto pelo parlamento, a gente não tem resposta nenhuma até hoje. A gente já até comentou isso aqui num podcast, comentou lá numa edição especial de, me foge o nome, Spaces, do Twitter, que até eu e o camarada Ala, a gente estava lá falando sobre isso. Eu acho que o ponto positivo para mim é o quanto seria difícil fazer a gestão nesses últimos dias, e a gente sabe como foi, em meio a tanta incerteza, e continuar colocando uma equipe em nível competitivo, né? Acho que talvez era isso que incomodou algumas pessoas aí que julgam a temporada ruim. E acho que não é bem por aí que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o papel do comandante, que é ele, e entender como que ele conseguiu fazer o Chelsea jogar o que jogou no Bernabéu, fazer o Chelsea ter a intensidade que teve contra o Liverpool naquela final de FA, e levar a sério, né, a competição. Como vou ser repetitivo, desculpa, mas em meio a tantas incertezas. Acho que fica claro para nós aí na questão dos contratos, né, que vocês já devem ter falado, na questão de não saber o que vai ter para a próxima temporada, mesmo de planejamento, porque vai jogar quando? Vai fazer pré-eleição aonde? Com quem? Como é que monta um elenco em meio a esse turbilhão de dúvidas que a gente tem? Então, para mim, está muito claro, né, não só nas coletivas, quanto ao que vinha, né, para nós, quanto a setoristas de lá, essa força de trabalho do Tuchel para manter todo mundo focado no campo e bola. Então, para mim, a temporada, sim, ela tem um saldo positivo, esportivo, mas o saldo maior ainda é saber que a gente pode jogar um possível, né, eu falo num tom mais alto, porque é sim um possível projeto futuro de um novo dono nas mãos de uma pessoa que vai saber coordenar, e esse nome é Thomas Tuchel. E acho que lado negativo, cara, vou pular essa, cara, porque acho que não tem, né? Acho que talvez a primeira resposta já responde o lado negativo, porque acho que tudo nesses últimos dias foi lado negativo e a gente conseguiu passar bem legal por cima de tudo isso. Claro que a gente queria um títulozinho, claro que a gente gosta de levantar troféu, mas a gente até brinca, né? O troféu de igual para igual a gente levou. E é isso que importa. E o que importa é que tem Chelsea pra gente torcer.
Não, e bom que foi até o que o Kovacic falou, né, hoje, quando saiu na entrevista no app do Chelsea, né? Pô, vencemos o Mundial pela primeira vez, vencemos a Recopa. É engraçado que quando você é de outro time, de outra torcida, esses títulos pouco valem, né? Agora, quando você ganha, você entende o arraso que é, né? É a famosa trinca, né? A gente muito se fala do Mbappé, que agora que ficou no PSG. O que falta pro Mbappé? A trinca. Champions, Supercopa, Mundial, que foi o que o Chelsea ganhou na última temporada. Então é muita coisa, são títulos que tem que ser valorizado mesmo. Eu ia até falar, né, como a Alicia trouxe os pilares de jogadores, o Alan trouxe esse pilar de panorama e também trouxe o Tchalobah e o Rudiger. É interessante muito falar do Tuchel, que críticas sim, cabem, mas foi uma temporada sensacional. E de ponto negativo eu falaria as lesões, né? Fomos muito. As lesões pegaram bastante. Tio e James ali ficaram muito tempo fora. O tio voltou agora. Nem voltou, né? Eu acho que ele mais foi homenageado ali do que voltou de fato. O Mas James. é que eu acho que pra nós sentiu mais porque doeu, porque foi Tio e James, né, cara? James. E o jogo passava por ali. Assim, o jogo de alas ali, né, do Tuchel é muito forte. E ali a gente sentiu essas lesões realmente, para mim, claro, as sanções, os surtos de Covid, os jogadores dropando muita performance ruim mesmo, caindo de produção, mas as lesões foi muito, muito ruim e eu espero que na próxima temporada a gente consiga não ter lesão. O Tuchel ter os elencos para trabalhar disponível, que eu tenho certeza que é o caminho, né? Mas, pessoal, foi o seguinte, repassando aqui, Harvey Vale foi o Player of the Season da Academia de Cobham, né? Sam Kerr foi do feminino, acho que mais que merecido. Sam Kerr, essa temporada, lembrou muito os feitos que o Drogba teve, é a rainha de Wembley, sim ou sim, tá cravada na história. E Mason Mount também, back-to-back aí, Player of the Season. É engraçado que não foi para todo mundo que o Mount ganharia o prêmio, né? Eu acho que, discutivelmente, ali o Thiago foi muito bem, muitos falaram do Rudiger também, eu achei que foi justo com o Mount, né? 29 GA não é para qualquer um. Mas essas foram as premiações. Vocês concordam? Você concorda, Gustavo? Você acha que a premiação foi por aí mesmo? E já vou falar uma coisa aqui. Hoje é dia 22 de maio. Sobre o Veil. Que vá para um time da Championship emprestado. Porque não vai ter espaço no time. Entendeu? Não adianta. Ou pega um time de Premier League aí, tipo, pro Gallagher. Só que eu acho que o Gallagher Tô tá falando do bem Everton, acima que o dele. Lampard quer levar pro Everton. Não sei se vai jogar muito. Então eu preferiria que fosse pra Coitado, Championship. Então Veio. já tô falando já. Pra já Né? ficar registrado. Pra daqui a pouco o cara não decidir ir embora. E aí a gente ficar naquela mesma conversa que teve com o Livramento, com o Beijo, com todo mundo. Que vá para um time de Championship, que faça o que o Mount fez, que faça o que o Reece fez. Colwell Show. fez Daqui agora. uns 2 anos, 3 anos, ele vai ter chance dele. Já tô falando já. Concordo. Agora, sobre a premiação, cara, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que o Mount merecidaço. Dá para colocar o Thiago também. O Reece, se não tivesse perdido por lesão, acho que seria um candidataço. O Rudiger, acho que fez uma temporada abaixo do que a temporada passada, mas também tá no bolo. Mas eu acho que o Mount, pelos números, cara, como a gente tava falando no começo, a diferença pro segundo é muito grande, cara. Entende? Em relação a realmente de entrega, de gols, de assistência, é muito grande. Perfeito. Então é um cara que foi decisivo, né? Foi extremamente decisivo. E como você falou, jogava bem, entregava alguma coisa, jogava mal, entregava também. Né? Eu acho que com o Gladys até, em alguns episódios atrás, a gente falava muito sobre isso. Que nessa temporada o Mount conseguia entregar mesmo jogando mal. Que essa temporada de jogo mesmo do Mount, tecnicamente, foi inferior à temporada passada. Foi. É isso, né? Não tava rendendo nem mais nem menos. Não tava sendo tão brilhante em atuações. Exato. Isso, mas tá lá entregando os gols, né? E os números estavam chegando. Então, acho que merecido, cara. Acho que não tem muito o que falar. De novo, o Gladys não pegou isso, mas eu comentei, Gladys, que eu gosto do Mount tendo essa importância, só que ao mesmo tempo me preocupa ele ser o cara que lidera todos os quesitos ofensivos do time. Entende? Isso me preocupa, porque eu acho que não é pro Mount ser esse cara. Repito, eu acho é porque aponta problema, né? Exato. É que nem o Jorginho ser artilheiro, né? Não é sustentável. Assim. Exato. Tipo, eu não sei se exatamente essa palavra, mas talvez mostre um certo desequilíbrio, um elenco Não, defasado, eu acho que é desequilíbrio mesmo. Eu acho que é bem isso. Porque eu acho isso preocupante, entende? A minha esperança é que para uma segunda temporada o Lukaku dobre esses 15 gols que ele fez. Entende? Eu acho possível. Acho bem possível. Desde que o Tuchel aí entra numa leve crítica aí com o Tuchel, só que não é nem necessariamente uma crítica, porque é uma linha muito tênue entre ele não ter conseguido entrosar, adaptar e encaixar o Lukaku nesse time com lesão, com
Covid, com entrevista, com tudo. Então é uma crítica, mas é aquela crítica que a gente sabe que tem O muita Lukaku também justificativa por poderia ter trás. ajudado um pouquinho mais, né? É uma Exato, relação treinador-jogador, né, Alan? exato. Isso. E só para complementar, assim, eu não vejo nem tanto, acho que discordo um pouquinho do Gustavo, do problema, assim, do Mount ser o líder, né, em todos esses quesitos e tudo mais. Eu vejo como problema, sim, a discrepância dele em relação aos demais, e aí a gente concorda na questão do desequilíbrio, isso eu concordo inteiramente com vocês, e eu acho que, assim, a gente ainda precisa, né, entrar de novo nisso que o Gustavo falou, de que o Lukaku precisa entregar mais constantemente. O Havertz precisa entregar mais constantemente. O Pulisic precisa entregar mais constantemente. Né? Quem? E seja quem for. Inclusive, assim, só para complementar, o Tuchel falou, o Tuchel abriu aspas e falou, é preocupante as finalizações do Pulisic. Ele sempre está lá, mas ele não está guardando. O Alan, só rapidamente, a questão do Mount não é necessariamente ele ser o líder, não tem ninguém melhor que ele. Sim. Porque não é ele, cara, para entregar tanta coisa e ser o cara que decide jogo. O Mount bateu 30 participações de gol na temporada? Bateu, né? 29. Tá bom. 29, 30, acho que é mesmo. Enfim. Se a gente somar ali os 4 do ataque, a gente vai bater 60 participações de gol? Cara, o Werner, quem é bom de matemática? Cai 18. Talvez bata. Só que vai ser ali, de gol do só? dado. De gol? Ou você tá falando de GA, né? Não, GA. Não, participação, GA. 18 do Kai, 17 do Werner, 15 do Lukaku, 14 do Ziyech, 12 do Pulisic. Se juntar os 5 dá. Agora, se junta os 4 ali que mais jogaram, vai dar talvez apertado. Apertado. E mesmo assim, por favor, me entenda. Não imagine que eu tô maluco, gente. Eu não vejo como um número ruim isso e entendo o que o Gustavo tá falando. Eu acho que porque se a gente for pôr num denominador comum, vai ficar um bom número de entrega, saca? Mas talvez não seja o suficiente. Sacou? Pro patamar que a gente precisa de entrega. E talvez o Malfi precise desse respiro na temporada para alguém que tem um potencial maior de gols decisivos. Que aí é o ponto que a gente tem que tocar. Né? Porque, cara, é um absurdo. A gente meteu 3-0 no Bernabéu e tava se classificando e faltou um gol. E você fala assim, porra, então a gente eliminou o Real Madrid. Sacou? Pelo gol entrega. Eu acho que o Gustavo falou, porque eu acho que é tipo assim, seria o mundo perfeito, seria o Mount ter 20 assistências e o Lukaku 30 gols. Mas assim... tipo, o Werner 20 e o Mount 12. Tipo, sempre Mason Mount é o resgate. Mason Mount é o resgate. Mason Mount é o resgate. Isso que me preocupa. Esse é o ponto que eu concordo. O Mount ainda é um moleque, cara. O Mount não tem que ter toda essa responsabilidade de carregar... Sabe quem tem 30 gols? Sabe quem tem 30 gols na temporada? Tammy Abraham. Tem 30 gols na temporada, pode ter certeza. Mas assim... Algo próximo disso. O que mais preocupa não é esses números preocupam, ok. Mas a gente vê que esses números aconteceram porque o Chelsea, os jogadores individualmente perderam muitos gols. Porque as chances foram criadas. É muito gol perdido. O Pulisic, você pega ali contra o Liverpool, ele perdeu 3 gols. Ele perdeu 3 gols que a gente Inclusive, coloca uma assim, informação que eu é acabei de ver Genê, complementando uma informação. Acabei de ver na timeline, sem querer. O Havertz perdeu 8 big chances na Premier League. O Kai Havertz. E eu poderia somar 8 gols já ao Kai. Eu tuitei sobre isso hoje. O Havertz, eu acho que terminou aí com 19 gols assistências, né? 18. É um cara para ter 25 O Kai sem fez muita 13 dificuldade. gols. O Kai fez 13 ele gols. Fez um hoje. Mas nas 8 big chances que ele perdeu, se ele faz 4... Mas você me entendeu que esses... Vamos usar o exemplo do Kai. Vamos supor que essas big chances seriam pontos, né? Gols chaves. Cara, é muito difícil. Talvez não fossem. Talvez fossem simplesmente numéricos para aumentar o placar ou para algum outro tipo de resultado. Então, eu acho que aí que tá o X da questão, a temporada ser boa e a gente pedir essa evolução dos caras. Eu acho que o Genê tocou num ponto bem da hora ali, que é assim que falou do Pulisic, porque, cara, eu acho que a temporada que o Pulisic menos jogou, e se a gente for ver em números, talvez seja a melhor dele, e vai ficar na média de sempre, pouquíssimas participações, e aí você vai ver os turnovers, né, as chances perdidas, vai ser maior, cara. Sacou? Segundo o Transfer Market, o Kai tem 14 gols e 6 assistências. Acabei de abrir.
bom demais, O E o sacou? Lukaku tem 2 assistências e bom. 15 gols, então ele Eu chegou a falei 17. 13 gols, eu esqueci de contar o de hoje. Porque Na minha as colinha duas aqui, assistências cara. do Lukaku provavelmente foi pênalti sofrido. Que daí a transfer market conta como Descontam lá, assistência. Pode ser. Mas aí, Muito Gladys, provável. uma questão. O Chelsea empatou 11 jogos. Então, É coisa pra caramba, cara. chances, talvez Faltou muito duas dessas coisas, chances, muito dessas chances que por exemplo, que o Havertz perdeu, talvez a gente não sabe, tem que buscar e tal. Mas talvez um gol ou outro Contra o ali Manchester colocaria o United, Chelsea por exemplo. acima, colocaria o Chelsea acima e o tal do gap que a gente quer reduzir para Liverpool e City teria acontecido. É isso. Um O se tornar competitivo não precisa montar um elenco milionário. A gente tem um elenco bom, galera. Se a gente faz o gol da importância, a gente não estava 20 pontos atrás do segundo colocado. A gente estava 5, no máximo. Sacou? Você Confronto perdeu 6 direto. jogos, Jogo que você perde por perder, por futebol. Então, entender esse momento de transição vai ser muito importante para nós agora e saber aonde cobrar. Por Se a isso gente que eu for acho que, analisar, o Chelsea teve 6 derrotas só no campeonato inglês. Os Exato. empates que pesaram. eu acho que tem uma evolução aí. Porque a temporada passada a gente falava de um time que sofria um pouquinho para criar. Vocês lembram? Nessa Sim. temporada não. Mas não levava gol, Nessa temporada os caras perdem muito gol, mas criam muita chance também. Então acho que falta aquele detalhe. O trabalho ele está sendo feito. O Tuchel está encontrando soluções ofensivas para isso. Sem contar que nessa temporada ele teve que meio que repensar o ataque dele com um jogador de características que ele não tinha temporada passada. O próprio Abraham é muito diferente do Lukaku. O Giroud jogou pouco, mas também é diferente do Lukaku. Não são caras iguais. O Lukaku precisa de jogador do lado dele. Então faltou... Não tem. Então acho que também tem esse processo, entende? Eu acho que teve uma evolução boa ofensivamente, mas falta aquele detalhe para que esse gap diminua de vez. Tomara que na próxima temporada. Eu fiquei curioso até para saber, que uma das coisas que a gente zoa bastante, principalmente quando a gente tá perdendo ou empatando, né? Eu acho que o setor de ataque ele vai mudar um pouquinho. Eu acho que duvido que vai ficar o mesmo. Deve chegar um reforço ou dois, sair um e tal. Mas nessa brincadeira entre entre Werner, Pulisic, quem que você venderia? Chegou proposta para os dois, só que você só quer vender um. Você não quer desfazer. Quem que você manteria no elenco? Lembrando os números desses aí, né? Vou falar para vocês. O Pulisic ele tem 12 contribuições a gol, né? E o Timo Werner, cadê o númerozinho dele aqui? O Timo Werner tem 17. Rapidamente, antes do jogo, eu venderia o Werner e mandaria o Pulisic. Depois que o Pulisic entra em campo, eu mudo de ideia. Porque sempre tem 1, 2, 3 gols perdidos. O que tiver em campo é o que a gente quer que vá embora. E aí, pensando um pouco mais friamente, o Werner é um cara muito, muito caro para ficar no banco, cara. Pensando o que você acha, dessa Alice? maneira, Quem que você manteria? Eu, obviamente, vendo o Pulisic e fico com o Werner. Eu defendo o Werner, infelizmente. Apesar de alguns momentos eu xingo ele. Mas o Pulisic Vários, não tem né? lógica, gente. Não tem como não xingar o Pulisic Werner. Bate e não tem abraça. lógica. Não tem lógica o que ele tá fazendo, entendeu? Tipo assim, as últimas atuações dele. Eu acho que ele vai ficar muito pela questão do dono, que a gente já falou, que é um dono americano, então, né, para buscar, assim, mais torcedores, né, buscar aproximar mais aí os amantes de futebol nos Estados Unidos, do Chelsea. Mas eu venderia o Pulisic, com certeza. O Chelsea tá indo jogar a Copa Mickey, né? Então... O que talvez pese nisso é difícil. Eu não sei dizer também, eu não consigo cravar agora. Mas o Werner tem 26, o Pulisic tem 23 anos. O Werner tem o terceiro maior salário do elenco. É 270k por semana para ser um cara que vai jogar só contra Southampton, velho. Exato. O Pulisic, mas também ficar perdendo gol a roda, até quando? Quando que o Pulisic vai fazer o breakthrough deles aí, que eles gostam de falar? LeBron James of Soccer. Mas assim, o Liverpool perdeu o campeonato porque empatou com o Southampton e empatou com o Brighton. Empatou duas com o Chelsea também. A gente precisaria Não, mas tudo bem, mas empatar com o Chelsea é uma coisa. Empatar com... Se o parâmetro é esse, sacou? Tipo, o Werner entrega a vitória contra esses times. Então eu não sei se a pergunta é essa. Assim, cara, se tem um projeto na mão do Tuchel para ele fazer, na boa, vende os dois. Descarta já. Sacou? Eu acho que vai fazer bem para todo mundo. Oxigena o elenco, da prospecção de outros times para os caras também melhorarem na carreira. A gente tem que entender também assim que vai do cara querer jogar.
Você acredita que os caras vivendo o dia a dia lá, como eles são cobrados pela torcida do Chelsea, eles têm tesão de jogar pelo Chelsea ainda ou não? Reportes dizem que Werner e Pulisic vão pedir para ouvir transferências por eles, assim, né? Então, eu acho que é gestionar um projeto de elenco parte disso aí, cara. Senta aí nessa mesa, vamos conversar. Porque a gente sabe que assim, Pulisic já foi tudo que a gente imaginaria um dia que poderia entregar. 3 anos não foi. O Werner dá para dar uma colher de chá, assim, por vários motivos ainda, porque o tempo não passou. E aí, você vai fazer esse tipo de aposta com um projeto novo, com esse custo que vocês falaram? Então, vale a pena ver. É importante, né? Quem que vai pagar? Vão pagar o que a gente precisa? Não sabemos, gente. Acho que o momento ele muda e muda muito. Ou também tem aquela, né? Galera, senta aí, vai todo mundo pra terapia, vamos jogar bola? Fica os dois. Sacou? Ué. A gente tem que entender, cara, não dá pra descartar muito cara assim, fácil, porque você descarta um cara desse pra um time da própria competição, o cara deslancha simplesmente porque mudou de áreas. E aí vai ficar chorando como a gente chora a vida inteira por outros caras que estão aí metendo gol na gente, levantando caneco também. Aí também é algo que pode acontecer naturalmente, né? Porque Sim. aí depende de N fatores. Treinador, clube, cidade, tudo. Mas aí, pensando no Lewandowski saindo do Bayern, não é difícil imaginar um Bayern vindo atrás do Werner, não, hein? Cara, quem que não entregaria os dois aí no escambo pelo Lewandowski? Eu vi Só um maluco não faria isso. Eu vi jornalista falando que é possível haver uma troca. Mas hoje também, foi ontem que o presidente do Bayern já falou que o Lewandowski vai cumprir o contrato dele. Se ele não ficar, ele vai pro Dá Barcelona. o Odói pra eles não queriam o Odói, tipo, uns 4 anos atrás. Deram até camisa 10 pro Odói, pô. O Odói tem salário mais alto que muita gente ali, cara. E realmente Mas, assim, eu vejo isso. O cara ganhava mais que o Rudiger, mano. Façam os memes, Rede, por favor, com a carinha do Mason Mount, assim, boa sorte no Bayern, Odói. Mas assim, eu acho que é um ponto interessante. Qual que foi a última partida do Odói? Juventus não. Depois ele teve uma sequência. Foi aquelas lá no início da Champions. Cara, então, mas assim, o Odói ele não entrega com treinador nenhum, gente. Não, o que eu tô falando, interessante machucou, o cara tem um por salário isso, alto desse. O ano dele machuca. Sim, ele tem os dois Aquiles ferrados. Ele é de vidro. Assim como o Pulisic, eles são jogadores de vidro. Talvez esse fator me faça ficar com o Werner e não com o Pulisic. Porque o Pulisic se lesiona constantemente. Mas vai ser curioso, assim, porque os rumores na defesa, a gente já sabe que fala de Koudé, fala de Koulibaly, na volta do Cole e tudo mais. No meio fala de Tchouaméni, de Rice, não sei o quê, Perisic, Pazalas. No ataque, só fala em Dembélé. A gente não tem nenhum rumor além do Dembélé, que, sei lá, você vai pro PSG, você vai ficar no Barça. Do ataque saiu do Leva. Mas Leva é Barcelona, muito mais Barça, né? Perisic, Perisic é meio. Um ala ponta, ele pode jogar na frente, pode ser. Fez gol hoje, inclusive, Perisic. Mas eu acho que, não sei. A gente sempre sonha, Rafael Leão, Bowen, mas não assim, vai vir. Sabe por que eu acho que teve um Darwin Nunes, que teve... Todo mundo. Esse eu amo. Esse daí teve... Mas aí talvez seja jogada até do empresário sair oferecendo. Mas ele fica no Benfica? Mas ele não ia pro Dortmund? Não. Os jornais aí, ele vai ficar no Benfica? O que você falou aí do Dortmund, o Madsen vai pro Dortmund. Ele vai ser emprestado pro Dortmund, eu acho já que foi tem um setorista aí do Darwin Nunes, né? Qualquer rumor ofensivo hoje... Como é que tá os jornais aí, Nunes? Todo mundo dá como certa a saída dele. A questão é só... Então, a questão é só que ele valorizou muito nessa última temporada e os jogos, principalmente contra o Liverpool, né, botaram um holofote muito maior nele. Ele foi o artilheiro da Primeira Liga aqui, então é um cara que está valorizado e todo mundo sabe que o Benfica, quando tem essas chances de negócio na mão, aproveita e negocia muito bem. Eu acho que é uns 80 ali, né? Estão dizendo que por 80 ele sai e deve ser por aí mesmo. E assim, quem é que tem condição de pagar isso daí, né? PSG, Chelsea... Então, aí me dá um medo sem tamanho, que 80, que não é uma coisa tão absurda também, mas é quem tem, né? É que se um time de vermelho lá do norte ganha a Champions League, tem. Sacou? Aí faz caixa. Exato, e ele, eu acho que o Darwin, assim, cairia como uma luva no time do Liverpool e em muitos times do mundo afora. O problema do Liverpool talvez não interesse tanto
a posição dele jogar, porque o Liverpool ali tem o Firmino, tem um Ah, o ataque muito Firmino hoje fechado, em né? dia não é nada no Liverpool mais. Firmino tá envelhecendo, o Origi vai Sim, embora, é um cara o que Origi vai ia cair embora. muito O bem ali. o próprio Mané tá sendo especulado no Sabe se vai PSG, no renovar. Bayern. O então- Salah, que Nossa, não tá agora que tendo vocês problema falaram de com Nunes no renovação. Liverpool, hein? Puta, era só Mas o que faltava, assim, hein? Mas eu acho que se ele for pro Chelsea, ele é um Werner 2.0. Eu continuo dizendo isso. Porque, assim, eu gosto do Darwin Núñez, mas o Darwin Núñez, ele tem um espírito de luta uruguaio, que todo mundo conhece e tudo mais, mas é muita transpiração e bem menos inspiração. Talvez a Então, gente precisa de quem é mais clínico agora, né, Alan? é isso. O Chelsea precisava de um movimento certeiro. Para mim, o Rafael Leão, por exemplo, é um movimento muito mais certeiro no E o mercado. Bowen, pra mim, você pega esses caras. Talvez Eu até acho que o Nkunku seria um cara muito interessante de ter ali e de entregar mais perto do que o Chelsea precisa. O e tem Darwin, aquela, né, mano? eu não sei, eu tenho muitas dúvidas. Acho que assim, se ele chegar num time arrumadinho, organizadinho como o Liverpool, todo mundo joga num time organizado, essa aqui é a real. Mas o Chelsea é uma bagunça nesse momento. Não, Já tá em cara, reconstrução. é justamente isso. Na doutrina Klopp, cara, bem afinado, cara, até o Apodi vira pensador do jogo, sacou? Lá em Stamford Bridge a gente não pode garantir isso, porque o Klopp não tem o Tuchel não tem segurança nenhuma, igual o Klopp tem. E vale, Mas, assim, vale ressaltar sempre, né? Esse elenco do Chelsea não é o elenco do Tuchel. vamos Esse ataque não é dele. É O isso. Tuchel não sabe que ataque ele quer. Ele vai querer dois caras enfiados? Ele quer Anthony Dembélé e Lukaku? Ou ele quer Mount Gallagher e Lukaku? Dois caras mais CAM pra quem joga FIFA. Então, o que assim, ele quer de ataque, né? eu acho que essa é a diferença, porque esse ano, pelas notícias que eu vi, o dinheiro vai ser do Tuchel. Não vai ser de Marina, não vai ser do dono colocando o jogador que ele quer, vai ser do Tuchel. O Mas é Tuchel vai muito pedir os cedo jogadores. ainda, Jenny, para Não, afirmar isso, porque a gente não sabe. Mas a gente não tem nem dono, cara. A gente tem tudo sim. possibilidade, saca? É um absurdo isso. Tipo assim, por exemplo, se eu comprasse o Chelsea hoje, minha primeira contratação, eu vou no United e pego o Pogba, sacou? Tá barato, sabe jogar o campeonato inglês, é um cara que a gente sabe do potencial. Talvez eleve o futebol do Kanté, aumenta a nossa estatura. Sabe essas loucuras assim? Então, mas que bom que eu não sou o dono do Chelsea. O Tuchel falou Não, e hoje se parar que... pra pensar, se você parar pra pensar, tá, a gente fala do masculino, ok. O feminino só tem uma volante, tá? Pra próxima temporada. Até agora não tem ninguém, porque a Loip está grávida. E a Gi, que seria tem mais que ou menos, pensar nos saiu. investimentos. Nossa, é verdade. Muito bem Tem lembrado, cara. dois times para reconstruir aí. O Bowl já sentou para conversar com os técnicos, né? Porque ele realmente que deve comprar, é questão do governo. Não, sim, liberar, ele é o novo dono. ele que é o só novo. assinar, só que tem que assinar logo, né? Todo dia é semana que vem. É o semana que vem FC, né? O Tuchel 3 reclamou semanas disso já. hoje. O Tuchel cara reclamou pintou aí. disso hoje. Mas Falou falaram que o Chelsea tem desvantagem porque não pode fazer nada ainda. Mas o que eu vi a notícia também é que não foi autorizado ainda porque ia esperar acabar a temporada do Chelsea. Para isso. Se for isso, cara. Então, por isso que realmente deve ser essa semana agora. E que ele vai sentar para conversar. Ele já sentou para conversar com os treinadores. O Bowley vai ter conversa individualmente com cada jogador, principalmente os que estão para sair, para entender, porque ele quer conhecer o clube. O que eu acho interessante ele não é um dono qualquer. Ele já era um torcedor do Chelsea. Então, acho que isso pode tentar. Ele quer substituir também essa era Abramovich, quer ser um nome adorado pela torcida. Que pode mudar muita coisa. Alice, você tá lendo alguma coisa sobre reforços no feminino? Nomes pro Chelsea? Porque por enquanto só saída, né? Saídas. Falaram da Ona Battle, que é lateral esquerda do Manchester United, que o Chelsea ofereceria 1 milhão. Lembrando que a transferência mais cara é 300 e poucos mil, que foi o da Lauren James, né? Então, sobe muito o patamar, porque o Barcelona também está interessado nela, é uma espanhola, e assim, a gente sabe como é que laterais são difíceis, né? Mas, Sim. por enquanto, assim, falaram dela e falaram de uma tcheca que estava no West Ham, que o contrato acabou, mas só disso aí de especulação por enquanto, né? Aí tem essa questão se a England vai sair, se não vai sair, né? Porque não tem muito espaço e ela quer A Millie Bright renovou o contrato, né? No meio da temporada. Ah, eu não sei não. Eu sei que quem tem que renovar é a Meld e a Berger.
O O goleirinho. resto tá tudo tranquilo com o contrato. Mas, no geral, assim, ainda não tem nada. Mas, né, pelo amor de Deus, a gente precisa de um lateral e de um volante. Tá precisando, né? Âncora, só pra completar ali o que o Genê falou, que eu acho que foi bem legal, assim, cara, eu vou um pouco na contramão. Eu acho que o Ted é um dono qualquer, sim, que tá fazendo investimento de negócios ali. Mas acho que a gente vai falar mais durante a semana em outro programa sobre isso. Né? É só uma opinião distinta minha. E assim, apostem comigo e me cobrem depois, sei lá não na minha rede, na rede do Luz of Stanford que eu respondo aí. Querem jogar que vai baixar de 3 bilhões essa oferta? 3 E vai milhões a baixar oferta? bastante? Bilhões. Sim, né? Vai baixar. Pode ter certeza disso. Essa demora toda é porque o Chelsea está em saldão. Virou prateleira do Parlamento Britânico. Mas bom que você já deixou a deixa aí que durante a semana a gente está só colhendo informações, esperando oficializar mesmo para lançar um programa sobre ele, para vocês conhecerem mais sobre o novo dono aí, que deve ser, com certeza, né? Vai ser o Todd Bowley. Mas, pessoal, é isso aí. Acho que passamos aí de uma horinha de episódio. Deu para falar um pouquinho dos destaques positivos, negativos. Eu acho que é unanimidade, né? Lesões, surto Covid, entrevista do Lukaku, sanções, queda de rendimento. Tuchel se divorciou. Muita coisa que rolou que tivemos que aguentar as pontas, mas agora é férias. Queria agradecer a presença de todo mundo. Não percam o vídeo do feminino, que também vai subir essa semana. Vencemos o doblete, né? O time da Emma Hayes aí conseguiu o doblete. Então, títulos incríveis, despedidas. A Alicia vai trazer tudo pra gente aí no YouTube. E fica o agradecimento para quem acompanhou, né, nossos programas. A gente começou com tudo, um por semana, mas depois aí o trabalho, a famosa vida adulta, acaba impedindo a gente de estar toda semana, mas sempre tweetando, postando e gravando aqui para vocês. Esse a gente fez questão de trazer em vídeo, porque é final de temporada, né? Vamos fazer esse balanço, vendo a carinha de todo mundo e a reação aí de todo mundo. Mas vou despedir de vocês, considerações finais rapidinhas, pessoal, num tweet. Alan, obrigado, valeu pela presença, seu recadinho final aí. Obrigado, JP, Genê, Gladys, Alicia, Gustavo, todo mundo que ajudou a fazer o Blues of Stanford, né? Mais uma temporada, galera que acompanha a gente nas redes sociais também. De novo, saldo positivo para mim, né? De uma temporada potencialmente complicada depois de sanções e tudo mais. Eu acho que é torcer simplesmente para resolver rapidamente a questão da compra e começar a projetar o futuro. E essa projeção de futuro passa por Thomas Tuchel e por dar liberdade por Thomas Tuchel, talvez até um novo contrato com ele, um pouco mais longo, e a partir daí a gente começar a pensar e, enfim, negociações e atrações de jogadores ou não. Mas para mim é Thomas Tuchel Futebol Clube nesse momento, e para que a gente possa repensar nessa reconstrução do Chelsea. E é isso, galerinha. Tamo junto. Boa, lembrando que o Tuchel tem contrato até junho de 2024. Genê, considerações finais, rapidinho. Um abraço para você, valeu pelo papo hoje. Valeu, galera. Essa temporada aí, como o Alan disse, foi positiva por tudo que aconteceu, que o JP inclusive falou de tudo rápido. Eu só queria destacar duas coisas: o bandeirão de hoje dos ídolos e principalmente o bandeirão do jogo passado do Tuchel, que mostra que a torcida tá com ele, que é o que a gente aqui no Brasil tá com ele, mas que mostra que a torcida da Inglaterra tá nem aí pro preço de jogador. Ele tá com o técnico. E eu gostei da ação, que ele ficou feliz. Então, só Foi mostra muito que a torcida bonitinho. tá junto. Foi bem legal. Gled, valeu, um abraço para você e até a próxima. Quais são o seu recadinho final aí? Obrigado eu, âncora. Obrigado nossa bancada maravilhosa, como sempre, a toda a equipe do Blues of Stanford. Né, mais uma temporada, quer dizer, minha primeira temporada, mais uma temporada do canal. E um abraço ao amigo e amigo ouvinte que ficou mais esse tempo aí com a gente, que também participou, que esteve junto, né? A gente só faz porque tem uma rede que curte Chelsea e que acompanha, que senão a gente não faria. Então, só para frisar, né, como é importante a participação de todo mundo aí, comentando no YouTube, no Twitter, enfim, Instagram, o lugar que você. A rede que melhor preferir, né? E acho que o pessoal já frisou, já falou bem aí do Chelsea, acho que é isso mesmo, vamos seguir em frente, como eu falei, né, cara, o meu tweet é importante que ainda tem Chelsea para torcer, porque chegou numa hora ali, cara, que quase que ficou ruim o negócio para o time da Fulham Road. E a dica cultural rapidinha, né, pessoal aí jovem
todo mundo começando uma carreira de vida. Tem um senhor aí, uma das vozes mais fantásticas já nos dada no Brasil, chama-se Milton Nascimento, né? Ele está iniciando a sua turnê de despedida. Então fica a minha dica, dá um Google aí, Milton Nascimento, Clube da Esquina, e se deliciem nesse finalzinho de temporada com músicas belíssimas e homenageiem esse homem, certo? É nóis, valeu, Já moçada. sabemos qual vai ser a música que vai fechar o episódio Já pelo sabemos, time. vai ser o ADM, já sabe Olha! que tem que pôr o Milton aí. Alice, obrigado pela participação. De novo, lembro todo mundo do vídeo que vai sair durante a semana do feminino. Muito bom ver a torcida muito mais engajada. A gente twitta do feminino, a Alice, a galera comenta mesmo. Já tá criando meio que uma bolha ali da Chelsea TT que curte muito feminino. E isso é muito legal. Então não perca o resuminho. Alice, considerações e obrigado. Obrigada mais uma vez, né? Dividir a banca com esses meninos maravilhosos. E lembrar aí, né? Como o JP falou aí, vai sair um vídeo essa semana com um balanço, né? Mais ou menos o que a gente fez aqui agora com o feminino, né? Como ficou muito grande, eu acabei tirando aí a parte que eu falo somente do elenco, mas aí a gente também pode fazer isso mais para frente. Continue me acompanhando lá no meu perfil pessoal, porque eu tô atualizando aí essas especulações e assim que tiver contratação nova do Chelsea, né? Temos que esperar, né, esse rolê aí da venda se concretizar, mas assim que sair alguma coisa diferente, eu falo lá no meu Twitter e, claro, vai ter análise aqui também, né, para o início da temporada. Maravilha. Gustavo, um abraço para você, meu querido. Até a próxima. Suas considerações finais aí. Valeu, gurizada. Obrigado mais uma vez, tanto para vocês aqui quanto pro pessoal que acompanha a gente. Mais um ano. Não sou mais um moleque de 14 anos que tá na 8ª série, que tem tempo de fazer o tanto de coisa que a gente fazia. E a gente já tá indo para pro 8º ano de Blues of Stamford, então é bastante coisa e só tanto pelo time que eu tenho, que tá sempre aí tentando o máximo possível entregar conteúdo para vocês, quanto pelo pessoal que acompanha a gente. Então é isso aí, muitíssimas graças e vamos para terminar essa temporada primeiro, né? A gente, que o Tchau já terminou, a gente ainda tem algumas coisas para entregar. E aí descansar e recarregar as energias para a temporada que vem. Só antes de acabar, só lembrando que o Chelsea vai fazer um tour nos Estados Unidos, né? E já tem data marcada. E quem estiver nos Estados Unidos escutar a gente já tem ingressos à venda. Vai estrear contra o Clube América em Las Vegas, dia 16 O de André julho. Hernan do Blues of Stamford. Maravilha, pessoal. Fico meus agradecimentos aí para vocês também. Fériasinha mais do que merecida aí de Chelsea, mais uns conteúdos para entregar. Mas estamos de férias, é isso aí. Todo mundo merece um bom descanso e pegar a pipoquinha, ligar as notificações de todo mundo Calma aí aí. para ver as contratações. Se Nós que estamos terão. de férias, você ainda não, porque tem um episódio sobre o vôlei para gravar. O Não, Gladson ainda não tem umas também. Estou coisinhas, cobrando sim. ao vivo. E o nosso querido Thiago Langendorf, que não apareceu hoje também. Então, Férias de queremos Chelsea, bastante não de conteúdo, não de blues. A estejam propósito, cientes. alguém sabe o paradeiro de Timóteo do Rio Grande? Por onde Tá anda, Tim? discotecando nas ruas Não, de Rio eu Grande do acho que ele Sul. deve estar sofrendo algum Zero problema lá no Rio ideia. Grande do Sul em relação a serviços, porque, olha, o bicho não dá as caras. Tá complicado. Saudades, Vocês Tim. sabem que o prêmio da Mega Sena saiu para lá, né? Então, É, qualquer post nas Bahamas, procurem que Não, pode ser o homem. tá, eu tô quase começando a me preocupar, quase, ainda não tô preocupado. Daqui a eu, pouco, mais uns 2 dias aí eu vou começar a me preocupar. eu vou comprar uma revista Caras que deve ter a foto dele lá. É possível, Genê, é possível. Ilha de Cara. Valeu, pessoal. Obrigadão. Ainda tem férias de Chelsea, né? Mas não de Blues of Stamford, ainda tem mais os conteúdos. Então, agradecer a todo mundo. Esse foi o episódio 71 no seu agregador favorito. Compartilhe, comente. Bora bater esse papo. Que 22, 23 tem mais. Um abraço para vocês aí. Tamo junto. Um beijo e um queijo. E ADM, roda Miltinho aí. Valeu. Valeu! Boa.